E justamente sobre a cúpula do G20, a gente conversa agora ao vivo com José Niemeyer, professor de Relações Internacionais. Tudo bem, professor? Muito bom dia, seja bem-vindo. O que a gente pode esperar da cúpula do G20, dos encontros do presidente Lula com líderes? Quais serão as principais pautas, as prioridades desse ano? Como que o senhor vê o G20 esse ano sendo aqui no Brasil, a importância para o nosso país? Bom dia, Ana Paula. Bom dia, David. Bom dia, assinante da Jovem Pan. Obrigado pelo convite mais uma vez. O G20 é um fórum de discussão, um grupo de discussão que reúne países importantes em vários quadrantes do sistema internacional. Nem sempre é fácil explicar a importância do G20. Ele tem uma importância muito interna, né? Importância diplomática, importância de cooperação econômica internacional, de você avançar em acordos de comércio, de você discutir temas de segurança, de meio ambiente, de desigualdade entre os países e dentro dos países, principalmente os países mais pobres. Mas é difícil falar do G20 para a população em geral, né? Ainda mais a população do Rio de Janeiro, que percebe uma mobilização em torno do G20, de segurança pública, de logística, e muitas vezes não percebe os efeitos positivos do G20 e fica até algo contraditório, né, Ana Paula? Você organiza um evento como esse, mobiliza a rede hoteleira, o trânsito, policiais, e as pessoas questionam, e a minha vida real? Como é que fica a minha vida real? A minha vida aqui no município, nas esquinas, né? Sempre essa questão, pensar a vida nas esquinas e pensar a vida no sistema internacional. Esses diplomatas de lideranças estão pensando no longo prazo, no médio e longo prazo. E as pessoas de carne e osso pensam o dia a dia, né? A vida no curtíssimo prazo, a vida amanhã. Então, é sempre confuso explicar para a população brasileira e mesmo para outras sociedades a importância desses fóruns internacionais de discussão. Mas eles têm uma importância que é a produção de documentos, a aproximação, reiterar acordos comerciais, como disse o ministro Pimenta, reiterar questões graves do campo da segurança, fazer com que os países tenham maior participação, e nesse caso o Brasil, ser presidente do G20 e estar recebendo a reunião é fundamental, dar maior representatividade, institucionalidade ao Brasil como Estado soberano e independente frente a outros Estados, e vamos ver como serão essas reuniões bilaterais. Talvez nessas reuniões bilaterais, com os Estados Unidos, com China, principalmente, é que o Brasil vai, talvez, colocar algo de mais concreto, que é a manutenção dos acordos comerciais que tem com esses países. O Brasil exporta produtos semi-industrializados para os Estados Unidos, exporta muito produtos do agronegócio, principalmente soja, farinha de soja, para a China, e aí o Brasil vai apresentar algo de concreto, a manutenção dessas linhas de comércio. Agora, o mais importante nestas duas reuniões é ficar claro o posicionamento equidistante do Brasil com relação a que é China e Estados Unidos. O Brasil precisa ficar equidistante a estes dois centros de poder, porque são países que congregam outros países, a China cada vez mais próxima da Rússia, os Estados Unidos da União Europeia. Então é importante, David, que o Brasil fique equidistante desses dois países. Não mostre muito se está mais próximo dos Estados Unidos ou da China. Tem que ficar no meio, né? Quando tem realmente duas potências ali presentes, é melhor ficar na imparcialidade. Mas também tem a questão muito levantada pelo presidente Lula sobre a taxação de super ricos. O senhor acredita que realmente essa vai ser uma discussão? David, olha, essa pergunta é uma pergunta difícil, né? Importante, mas difícil, porque taxar os super ricos numa perspectiva internacional, você vai ter que ter um organismo que vai receber esses recursos, que vai promover a taxação, que vai decidir aonde será redistribuído esse recurso, se será para a África subsaariana, se será para as regiões mais pobres do Sudeste Asiático, da América Central, da América Latina ou da Europa Central. Existem regiões também que sofrem muito questão de miséria e desigualdade na Europa Central, principalmente no mundo eslavo, né, da antiga União Soviética. Então você precisa de um organismo, de uma entidade, vai ter que ser criada uma entidade que faça essa redistribuição. Ela vai ser formada por muitos países que estão propondo a ideia, por exemplo, pelo Brasil. Mas acho difícil, no médio prazo, a gente conseguir operacionalizar essa questão da taxação dos super ricos, porque você não vai estar tratando de um país em específico, e sim de um conjunto que forma o sistema internacional. Professor José Niemeyer, sempre com a gente aqui na Jovem Pan, sempre um prazer, professor. Muito obrigada pela participação. A gente segue acompanhando os desdobramentos do G20 que acontece no próximo dia 18, nos próximos dias 18 e 19, próxima semana no Rio de Janeiro. Até mais, professor. Eu te agradeço, Ana Paula. Um abraço a você, ao David e ao assinante da Jovem Pan. Até mais.
Bom, a gente segue falando sobre esse assunto porque antes da cúpula do G20, o presidente Lula visitou as instalações onde acontecerão os encontros com líderes mundiais no Forte de Copacabana. Já a primeira-dama participou de debates do G20 social e destacou os avanços do Brasil. Ao vivo, quem vai trazer todos esses detalhes para a gente é o repórter Rodrigo Viga. Bom dia, Viga, mais uma vez. Obrigado, David. Bom dia para você, para a Paula, para o nosso ouvinte espectador internauta da Jovem Pan. Forte Copacabana vai ser uma espécie de palco, né? Dessas reuniões bilaterais que o presidente Lula vai ter antes, durante e depois da cúpula do G20, que começa nesta segunda-feira aqui no Rio de Janeiro. Estão marcadas reuniões bilaterais com representantes, chefes de Estado de França, Emirados Árabes, Japão, Grã-Bretanha, né, Inglaterra, entre outros, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, entre outros representantes. Em Brasília, na próxima quarta-feira, será a vez de uma bilateral com o poderoso presidente da China, Xi Jinping. O fato é que o Brasil tem, cada vez mais, através da sua diplomacia, buscado esse diálogo direto com essas nações, até mesmo para abrir campos, abrir frentes para novas negociações comerciais que são de interesse de todos, da economia brasileira, do PIB, da geração de renda e também da geração de emprego. O presidente Lula esteve no Forte de Copacabana visitando essas instalações e nesse momento está reunido por lá, portas fechadas, com o secretário-geral da ONU, o todo-poderoso da Organização das Nações Unidas, Antônio Guterres. Depois, de lá do Forte Copacabana, ele segue aqui para o encerramento do G20 social, uma cúpula antecedente e paralela à do G20 que acontece na próxima segunda-feira. Agora há pouco foi lida a declaração dessa cúpula paralela do G20 social, né? E esse documento vai ser entregue para os chefes de Estado do G20 que vão participar da reunião do G20 na próxima segunda-feira. Basicamente aquele tripé que vem sendo defendido pelo governo brasileiro: combate à fome, à pobreza e à desigualdade, reforma da governança global e também iniciativas de sustentabilidade para evitar mudanças climáticas e a adoção do que se chama de uma transição energética justa, meu caro David. Pois é, Viga, a informação que a gente recebeu, não sei se você pode atualizar para a gente, é que o presidente Lula ainda não chegou aí, né? Ainda não chegou por aqui, ele está, como eu disse, nessa reunião portas fechadas com o Antônio Guterres da ONU. De lá, do Forte Copacabana, segue aqui para a região central do Rio de Janeiro, para um dos vários compromissos que tem nesse sábado aqui na capital. Participará do encerramento dessa cúpula social do G20, que antecede a cúpula dos chefes de Estado na segunda-feira. Vai estar também presente num evento, um festival musical chamado de Aliança Global, aqui na Praça Mauá. E entre um compromisso e outro, entre uma agenda e outra, vai ter também encontros bilaterais com chefes de Estado. O presidente Lula só deve deixar o Rio de Janeiro no final da terça-feira, talvez na manhã de quarta-feira, porque quarta-feira em Brasília tem esse encontro com o presidente chinês Xi Jinping. Meu caro David. Tá certo, Viga. Muito obrigado pelas suas informações.